Muito bem. Nós recebemos ainda uma queixa dos ativistas, já que na sua abordagem esteve aí, passou e disse um pouco dos ativistas. Alguns ativistas dizem que atualmente o Elder Chiuto fugiu do essencial porque está a lutar também por um bloco e por um land cruise dos deputados. Será essa a verdade? Quem aponta um facto em regra é que deve fazer prova do facto a imputar sobre aquela pessoa. Não serei eu a fazer contraprova contra mim mesmo. Ou seja, se há alguém que de facto tem alguma única prova que pode justificar a sua afirmação contra Elder Chiuto, nós ficaríamos muito agradecidos se essa pessoa viesse em esta pública e pudesse comprovar por A mais B que, olha, o Chiuto está a lutar por causa do Lexo e não por causa do interesse coletivo da sociedade. Aí ficaríamos agradecidos. Mas falar, abrir, vá lá, a boca, as mandíbulas e dizer o que quer, qualquer um pode falar. Agora, trazer sustentação do que se diz, isso é que é difícil. Nós não estamos preocupados com isso. Isso são políticas de dividir para melhor reinar. São políticas de distrações. São políticas de tentar desviar aquilo que é o foco, o epicentro da nossa causa de luta. E nós não vamos recuar em razão disso. Nós temos as nossas convicções e eu desafio aqui qualquer político da UNITA, do MPLA, de qualquer partido tradicional que seja, que venha a público dizer que um dia já deu 10 kwanza a Elder Chiuto. Se possível for, eu vou andar pelado na rua. Vou andar pelado na rua. Ficou aqui o desafio. Você que tem aí alguma prova, que tem algum dossiê do Elder Chiuto que andou atrás de alguém ou que já forneceu 10 kwanza ao Elder, já sabe, aqui na mais são revelações em primeira mão. Está aqui, não fomos nós. Em primeira mão, Elder Chiuto assumir isso. Ninguém já deu como político 10 kwanza. Eu me sinto regozijado comigo mesmo, porque não tenho mente presa nem cativa, não tenho rabo preso com ninguém e ando à vontade na rua, de cabeça erguida e com as mangas arregaçadas. Significa que não tenho compromisso nem moral, nem político, nem jurídico com qualquer político da elite tradicional deste país. Por quê? Porque não me deixo corromper o caráter nem a personalidade. Não troco a minha honra, repito, a minha dignidade por causa de meros kwanzas ou meros favores de quem quer que seja. Porque se você aceita comer com Satanás a primeira vez, pode crer que vai ser difícil se libertar da mão dele. Mas uma vez que era o cabeça de lista para a Casa C, não se revia nos ideais do partido da Casa C? A Casa C é uma coligação, na qual tem vários partidos. E nós, quando entramos a convite do mais velho Asa. Talvez não conheça, o Dr. André Sebastião. Foi ele que, porque andamos a partilhar os debates na TV Palanca, o mais velho gostou da nossa locução, a nossa intervenção, a nossa pujança e foi nos namorando, passa o termo, para ver se aderíssemos o seu projeto. Ora, nós, confesso que quando entro para casa, a casa é uma organização que tinha consigo a constituição ou a composição de vários partidos políticos. E eu tive simpatia pelo PADA. O PADA, que é o partido do mais velho Asa, na qual até hoje tem um vínculo com este partido. Portanto, fora disso, não tenho compromisso absolutamente com mais ninguém. Mas é um partido que as pessoas até não conhecem. Mas por que não fomos logo nos superpotentes? Por que não fomos naqueles que são os supostos partidos da solução do país? E lá já ia questionar se revê algum ideal de algum outro partido. Porque nós entendemos que os partidos tradicionais, com mais de 50 anos de existência nesse país, e o país continua a ser o que é, continua a estar como está, é porque eles não estão a andar bem. Repara que dos seus 50 e tal anos de existência, mais de quase 30 anos foram de guerrilha entre eles. Por quê? É isso que acabou por ser um dos pontos assentes do recuo massivo daquilo que seria o desenvolvimento progressista sustentável deste país. E entre eles, hoje, a luta é do este ataca aquele ataca aquele, este tem razão, aquele não tem razão. Até hoje, mais de 20 anos de paz efetiva, do calar das armas, vivem-se como se estivessem num novo modelo de guerra. Calou-se as armas,
Mas os discursos beligerantes, muito musculoso e agressivo, continuam. Isso também é um tipo de guerra. Só que é a guerra verbal. É a guerra ideológica. É a guerra de cada um tentar escamotear os seus erros e atribuir culpabilidade, endossando no outro. Quem perde com isso na luta dos elefantes é o capim. Não me revi nisso. Não queria ser parte desta, desta situação que pudesse também macular, quer de um lado ou do outro, a minha imagem, o meu bom nome, a minha reputação. Preferi me sacrificar. Tive a oportunidade de entrar por qualquer um desses partidos tradicionais. Sou livre de fazê-lo. Não há, do ponto de vista legal, qualquer lei que me impeça de o fazer. Tal como sou livre de não entrar. Mas optei por não entrar. Sacrificando o meu pão agora. Aceitaria um convite para fazer parte do grupo parlamentar do MPLA? Nas condições em que o país se encontra, com toda a minha honestidade possível, não aceitaria. Por quê? Porque o MPLA é o partido que sustenta o governo. Está mais vai fazer agora com 50 anos de poder. E olha para aquilo que é o país hoje, a realidade socioeconômica do país hoje. Me foi atribuído, circunstancialmente ou divinamente, a qualidade de embaixador dos pobres. Entrar para o MPLA nesta fase é um ato de traição contra os pobres. Talvez um dia, quem sabe, se o M for para a oposição, decorrido mais de anos, ali repensamos que afinal de contas o M era melhor do que nós. Então é melhor que volte o M à procedência. Porque nesta fase, ir ao M, na bancada parlamentar do M, é um ato de traição à pátria. Em 2027, qual partido da oposição acha bem que deve assumir a liderança do país? Aquele que não tem máculas, não tem ódio, não tem ressentimento, não tem registro histórico sanguinário e, de facto, não tem a política de divisionismo, regionalismo, de tribalismo, de dicotomias, revanchismos, etc. Aquele que tem a pureza do seu coração ainda estável. Qual seria esse partido? Deus vai mostrar. É um processo. Mas posso te garantir que, no meu ponto de vista, a nível dos partidos tradicionais, não estou a ver nenhum deles. Não estou a ver. Isso está fora de hipótese. Não estou a ver nenhum deles. Por quê? Porque os hábitos do antigamente são acarreados até hoje. E a juventude desses partidos tradicionais, lamentavelmente, muitos deles estão acomunados, estão a se deixar corromper por causa da necessidade de garantir a manutenção dos postos, dos encargos, dos seus assentos. Estão a se corromper, deixando Angola de lado e os angolanos de lado. Portanto, nós temos que sair da política, da demagogia política partidocrática. Angola precisa avançar. Angola não precisa de muita coisa. Precisa de pessoas que verdadeiramente estão comprometidas com o interesse superior da nação. Pessoas que, embora sejam pecadores, imperfeitos, mas têm Angola em primeiro plano e os angolanos acima de tudo. Já ia mesmo questionar se existe uma oposição em Angola. Do ponto de vista formal, temos oposição em Angola. Mas do ponto de vista factual, eu tenho muitas dúvidas. Mas permita terminar a rácio sobre os deputados, depois voltamos à ribalta do que está dizendo. À vontade. Repara, qual é a diferença em concreto que terá entre os membros do Executivo e os deputados da Assembleia Nacional? Na prática, qual é a diferença? O deputado recebe carro luxuoso com orçamento de mais de 100 milhões de kwanza. O ministro recebe carro luxuoso com orçamento de mais de 100 milhões de kwanza. O deputado recebe casas com fundo público, o ministro recebe casas com fundo público. O deputado tem privilégio de ter o passaporte diplomático, o ministro tem privilégio de ter o passaporte diplomático. O deputado tem o privilégio da lei que eles aprovaram. Conferir também dignidade aos seus parentes, desde seus filhos, pode ser mais de 20, 30, 40, todos são filhos, da casada ou não casada. Suas esposas, seu pai, sua mãe. O ministro também tem esses direitos. Portanto, o deputado recebe subsídios milionários, o ministro também recebe subsídios milionários. O deputado
tem o direito de se tratar nas melhores unidades sanitárias de referência do país. O ministro também trata-se nas melhores unidades sanitárias de referência do país. O deputado tem direito de ir para lá fora para escolher o país que vai querer e passear nas suas férias com a sua família. O ministro também tem esse direito. Qual é a diferença na prática entre eles? É ali que eu estou a dizer que isso compromete mais ao deputado do que ao executivo. Porque no fim da história, o executivo vai dizer isso que eu estou a lhe dizer aqui. Qual é a diferença entre nós? Então o deputado começa a perder a sua autoridade moral, a sua autoridade política, a sua autoridade jurídica, a sua autoridade ética de cobrar prestação de contas ao executivo. O executivo é um mero inquilino, prestador de serviço. O deputado é o representante, é o povo. O deputado sou eu, é você, somos nós. É um primor entre pares, o primeiro dentre os iguais. Não é mais do que ninguém, absolutamente do que ninguém. O deputado é como aquele mano mais velho, que os pais faleceram, deixaram a herança, patrimônio coletivo dos herdeiros, e ele vai ter que dividir equitativamente, de forma igualitária, com relação a todos os herdeiros. Não vai dizer, sou mais velho, vou levar mais. Não é isso que a lei diz. Isso é ganância, isso é ambição, isso é devassidão, isso é sadismo, isso é crueldade, é desumanismo. O deputado tem que dividir equitativamente e nunca aceita receber benesses quando tem pessoas na rua, ao relento, a comer no lixo. Tens visto ou não tens visto crianças aí para o contentor ver o que lá tem? Antigamente iam pessoas que considerávamos como malucos, deficiente mental. Hoje vai pessoas lúcidas e ver aquelas migalhas que estão lá naquele contentor que não nutrem saúde alguma. Nos contentores, talvez, da Europa, os países do primeiro mundo, você encontra uma pizza, uma faíta, uma sanduíche ainda em condições de se alimentar. Mas aqui é pinha em cima de pinha, é vômito em cima de vômito. Quer dizer, o que está a sair procurar lá naquele desastre de contentor? Seria capaz, uma vez deputado ou uma vez presidente da República, de ser do Lexo e atender a uma criança faminta num contentor? É uma pergunta extraordinária. Mas eu vou lhe dizer da seguinte forma, a resposta. Às vezes eu penso comigo mesmo, isso que acabou de me colocar. Mas será que é tão difícil? Se eu sou, e por hipótese, presidente da República, estou a andar com a minha caravana, a minha locomotiva, estou a ver uma criança no lixo, não posso parar a caravana para ir lá atender, prestar socorro àquela criança. Saber quem é o seu pai, por que está ali, onde estão os encarregados, inquirir a criança até encontrar os seus progenitores e render responsabilidade. Porque, e sabe que eu sou, a nível nacional, o mentor da causa nacional Zero Criança na Rua. Não sei se sabe disso. Temos conhecimento disso. Foi isso que fez Manuel Homem me chamar para conversarmos, ver como podemos auxiliar com o nosso humilde saber E as formas de mitigar. Nós temos essa imagem. Exatamente. A forma de mitigar esse fenômeno. Portanto, nós fizemos o projeto, apresentamos em carteira à mesa do seu governador, até aprovou com caráter de celeridade, despachou para o vice-governador, reunimos com o vice-governador, indicaram uma comissão, sobretudo a diretora para a área social, assistência social de Luanda, para trabalhar conosco de forma, como parceiros, de forma conjunta, mas infelizmente já se arrasta mais de 7 meses, não há resposta. Sério? Não há resposta. Não há sinal de avanço no projeto. Mas repara, nós apresentamos todos os argumentos legais, constitucionais, suficientemente bastante para demonstrar que a criança é a única individualidade, a nível da Constituição da República de Angola, que goza de maior privilégio de protecionismo por parte do Estado, da Constituição, da sociedade, da família e da lei. Não há outra individualidade. É a criança. Goza de proteção absoluta e de tratamento especial. Mas estamos a banalizar as crianças de hoje porque não estamos a olhar para o futuro do amanhã. Porque se de facto esses são os futuros do amanhã, é hoje que temos que começar a cautelar os seus direitos. E o que me coloca, se seria capaz de parar e isso ocorrer, eu faço isso mesmo não sendo presidente. Eu faço isso que me colocou, se me acompanha bem, mesmo não sendo presidente, recorrentemente. Muitas delas até nem publico.
Mas tem vídeos, tem registro, vai para a página de Eldershield, embaixador do povo, vai ver os vídeos, é uma relíquia. De entrar nas cabanas, nas ruas, nas zonas mais submundas e prestar o nosso humilde contributo. A sua pergunta é mesmo a seguinte, porque outrora nós vimos esses mesmos deputados que hoje estão lá no topo, lá no passado, o histórico deles diziam também a mesma coisa, faziam também coisas em prol da criança, mas depois de atingir o auge, mudam totalmente. Qual é essa dificuldade que os superiores têm de baixar-se? Epa, eu tenho dificuldade de responder com exatidão essa questão, porque estaria se calhar a me sobrepor aos outros. E eu não sou melhor do que ninguém, muito menos santo ou perfeito mais do que ninguém. Mas cada um de nós se conhece a si próprio. Tu conheces a qualidade do teu coração. O que um homem deve fazer é orar todos os dias ao Deus Altíssimo para guardar o seu coração. É o que a Bíblia orienta. Guarda o seu coração. Porque dele procede saída de vida ou de morte. O bem ou o mal começa a se produzir no coração, depois vai atingir o pensamento. Olha, se você se corrompe por migalhas, quer dizer que você sempre foi corrupto. Não é que ele não pode falhar, ele vai ter tendência de falhar, ele pode cair, mas não pode permanecer caído. Portanto, se chegou lá e mudou, talvez não sabia do que estava a servir, para quem estava a servir, porque foi chamado para servir. Ora, vou dar um exemplo. Eu tive passagem no âmbito do cumprimento do serviço militar obrigatório pelas Forças Armadas. E fui logo como oficial. Decorrido mais de 11 anos... Já vamos chegar aí, já vai desenvolver, porque faz parte também do nosso tema aqui, as Forças Armadas. Vamos já, é um breve até já. Muito bem, uma vez que tocou, e já iria perguntar mesmo, porque nos foi informado que também fez parte das Forças Armadas. E ultimamente nós temos vivido situações que envolvem principalmente os agentes das Forças Armadas. É alguém que já saiu, permanece, ou alguém que simplesmente passou prestando algum tributo nas Forças Armadas? Não. Do ponto de vista legal, a lei impõe que todo cidadão nacional com idade de cumprir o serviço militar obrigatório deve ingressar nas Forças Armadas, e há um tempo para o cumprimento, há um prazo para o cumprimento do serviço militar obrigatório. Decorrido este prazo, a lei permite que, não tendo interesse de continuar, pode requerer a sua passagem à reserva. Portanto, decorreu aquele tempo, não tínhamos interesse de continuar, e porque quisemos dar continuidade à nossa vida normal, como cidadão natural, pronto, escrevemos, cumprindo com toda a tramitação processual, e acabamos por sair das Forças Armadas de forma efetiva. Pode, já vai há alguns anos. Portanto, mas temos o sentimento de dever cumprido. E olha, aqui foi dos melhores lugares na qual tive a oportunidade de passar, porque é uma escola da vida, onde você aprende a ser homem, aprende a ser disciplinado, aprende a saber ser, a saber estar, a saber fazer as coisas. Todo cidadão, em regra, devia ter passagem pelas Forças Armadas angolanas. Em regra. Mas com muito orgulho. Mas sabe o que ocorreu? Quando eu comecei a reivindicar, levanto a manifestação nacional contra o subsídio milionário dos deputados, infelizmente, alguns deputados da oposição e líderes da oposição, infelizmente, não sei por que gota d'água o fizeram, penso por precipitação, porque nós nem sequer particularizamos o nosso protesto. Quando estamos a fazer o protesto, é contra a Assembleia, é contra os deputados no seu todo. Não é contra o deputado do partido A ou do partido B. Mas um contingente de deputados a nível dos partidos da oposição levantaram-se contra nós, instigaram na rede social os seus militantes a se insurgirem contra nós, tentaram vexatar o nosso bom nome, foram buscar uma foto que tivemos passagem nas Forças Armadas, uma foto, e trouxeram a foto. E disseram, olha, está aqui, lhe apanhamos, ele é da bófia. Quer dizer, uma foto que eu é que publiquei na minha página, há mais de anos, a dar testemunho da minha passagem nas Forças Armadas. Foram só buscar a foto, disseram, está aqui, é do sistema. Quer dizer, olha tanto quanto essa gente é doentia pelo poder. Porque muitos dessa gente, eles se enriquecem com a tua dor
com a tua desgraça, com o teu sofrimento. Tenha prazer que o sofrimento continua, porque é uma guerra. A guerra enriquece os vilões. Muitos estão a se enriquecer nisso. Porque se terminar a pobreza, termina o roubo, termina o enriquecimento ilícito, termina a cleptocracia e termina toda essa arrogância possível. Muito bem, vamos fechar este quadro e vamos passar para o lado do ativismo.